Falando em futebol feminino, a gente vai mostrar agora uma comparação entre atletas homens e atletas mulheres que envolve futebol e educação. Você sabia que entre os atletas profissionais de futebol, o número de mulheres que fazem ou fizeram faculdade é bem maior do que o número de homens? Pois é, esse é um dos temas do nosso segundo episódio da série Jogando Entre as Linhas. Dá uma olhada. Estudar hoje, pensando no amanhã. Esse é o foco de quem entra em uma faculdade. Conseguir um emprego, mudar de vida. Mas e quando quem senta nessas carteiras é um jogador de futebol profissional? O que será que muda? Ele é um menino muito disciplinado, ele é dedicado. Ele é uma pessoa incrível, muito humilde. E na apresentação ele é maravilhoso. Fez parte do grupo lá na hora de apresentar. Gabriel Moscardo, meio-campista do Corinthians. É dele que a gente está falando. Aos 18 anos, o jogador que vem despontando nos gramados concilia a bola com curso de administração de empresas. Ano passado eu terminei o terceiro ano do ensino médio, mas como ainda era um jogador do sub-20, era praticamente uma pessoa normal ali dentro da sala de aula. Dava para conciliar tranquilo. Aí veio a estreia no profissional. É o dia que você não esquece. O Gabriel Moscardo vai lembrar dessa carequinha e dessa noite para sempre, né, Caio Ribeiro? Tem que curtir muito esse momento, porque é especial. Emocionado, né, de entrar e estrear por um clube tão grande e numa Libertadores, uma noite de Libertadores, olhar para a arquibancada e ver minha família. Na estreia do profissional eu estava de férias na faculdade, tinha acabado de entrar de férias. Aí aconteceu aquela avalanche de coisas, um monte de atuação e todo mundo falando. O pessoal já, é o Moscardo, ele estuda comigo, é da minha sala. Continua o mesmo menino, tranquilo, ligado na aula, sempre. A faculdade que Moscardo frequenta é particular e fica no Tatuapé, zona leste de São Paulo. As aulas acontecem no período da noite. No primeiro semestre fui bem, passei direto, deu para conciliar bem. Agora no segundo tô tendo um pouquinho de faltas ainda, por causa das viagens e concentrações. E ele ainda arruma tempo para fazer inglês. Tô treinando bastante, né? Faz 4 anos que eu venho me preparando, que eu faço inglês para me preparar para o futuro, né? Foi o medo de um futuro não planejado que fez Elácio pensar além das 4 linhas. Ele sofreu uma lesão grave. Ficou quase 2 anos fora dos campos. Fratura de tíbia. Uma fratura na tíbia. Eu me machuquei, voltei e novamente me fraturei. Por isso, fiquei muito tempo parado. E também foi algo que sempre passou na minha cabeça. Se não é o futebol, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nascido na Colômbia, o lateral direito tem 29 anos e desde 2020 joga por times brasileiros. Passou pelo Inter de Limeira, Figueirense, Londrina e agora está no Santo André. Quando não está jogando, Elácio está na frente do computador estudando. Ele cursa engenharia civil em uma faculdade lá na Colômbia. E, obviamente, o curso é online. Muita matemática. Muita matemática, conta, metragem, quadrado, essas coisas todas. Na verdade, é difícil. Na verdade, é bem difícil estudar, trabalhar e treinar. Entre as concentrações e as viagens, tem que aproveitar e ir adiantando um pouco as coisas da faculdade. Mas essa rotina pesada não assusta o jogador. Acredite se quiser, essa é a segunda faculdade dele, que também se formou em educação financeira e já pensa numa terceira. Eu fico curioso de como são feitos os materiais de análises, as análises de vídeo, de jogo. Análise de vídeo, de jogo. Daqui a pouco, se eu tenho um tempo, acho que vou começar a análise de desempenho de vídeo. Faz o lançamento lá para dentro da área. Defendeu, Rafael! Quem tentou se formar não só em uma faculdade, mas em 3. Defesaça do goleiro do São Paulo! Foi o Rafael, goleiro do São Paulo. Eu comecei fazendo educação física
Aí na época era presencial, fiz 9 períodos, aí eu tranquei, aí eu comecei a fazer administração por distância, eu troquei o curso, porque aí eu consegui fazer EAD, né? Só que aí depois eu acabei trancando também, porque não era muito o meu perfil, e aí eu mudei para engenharia civil, que meu pai é engenheiro, minha mãe também, aí eu comecei a fazer, só que eu tranquei porque assim, na loucura que a gente vive e estudar engenharia é muito difícil. Mas se engana quem pensa que o goleiro descartou os estudos. No futuro, quem sabe? Eu amo estudar, eu acho que me faz muito bem isso e com certeza eu vou ter ainda aí um longo caminho depois que eu parar aí para poder estudar e aperfeiçoar. Enquanto isso, tanto Elácio quanto Moscardo fazem parte de uma minoria. Não estou falando que os estudos, quem estuda é melhor do que quem não estuda. Não é essa a questão. É a questão de olhar o mundo, de conhecer esse espaço que nos proporciona experiências. E é nesse compartilhamento de vidas que a gente se constrói como humano. O Esporte Espetacular consultou os 20 clubes da Série A para descobrir quantos jogadores conseguiram conciliar o futebol e os estudos. 11 times enviaram as informações, os outros não passaram os dados. Dessas 11 equipes, apenas 5 de 351 atletas se dividem ou se dividiram entre as duas coisas, pouco mais de 1,4%. Vamos mudar um pouco o foco? No futebol feminino, a relação com os estudos é diferente. Dos times da Série A que disputaram o Brasileirão deste ano, todos têm mais de uma jogadora formada ou estudando. Dos 16 clubes, 13 passaram as informações e das 369 jogadoras, 107 se dividem ou se dividiram entre o futebol e os estudos. Ou seja, 29% das atletas. A gente vê um menino da base de um time profissional ou da base masculino ganhando, às vezes, mais que um profissional feminino. Então, acredito que eles não focam tanto nisso porque eles já têm financeiramente uma vida boa. E a gente pensa depois também. Isso deixa, querendo ou não, a gente um pouco mais preocupada com o futuro. E acredito que no masculino nem tanto, pelos valores, né? Tanto Jéssica quanto Moniquinha fazem faculdade de educação física. Eu quero fazer ainda 2 faculdades, que é nutrição e fisioterapia. E aí eu penso em ter uma clínica e ter conhecimento de tudo, de todas essas partes, sabe? Meu pai, na época, né, hoje ele não está entre nós, mas quando eu falei que queria viver do esporte, a primeira coisa que ele falou assim, o físico é essencial para exercitar, mas a mente você tem que estar constantemente trabalhando. Então você pode fazer a sua escolha, mas eu quero que você leve isso, o estudo junto com você, independente qual vai ser a sua área. A Ana Luísa também acredita nisso. Há 4 anos, ela saiu do interior de Santa Catarina para fazer parte do time da Ferrinha. Hoje mora no alojamento do clube e, aos 19 anos, está cursando o 1º ano de nutrição. Exige uma disciplina de você, que você precisa todo dia. Quando chega cansado do treinamento, não, tem que estudar, eu preciso fazer isso. Acredito que eu tô conseguindo seguir, assim, essa disciplina de estudar pelo menos todos os dias um pouco. E sabe quem é a grande motivadora do grupo? A técnica, Jéssica de Lima. O estudo para mim foi fundamental, mudou muito minha cabeça, mudou muito meu jeito de pensar a vida, mudou a educação de fato, ela transforma, ela me transformou. E vale dizer que não foi fácil se formar. Eu tinha uma dificuldade em alojamento, porque eu morava com 15, 16 meninas, então não tinha um lugar reservado para eu estudar. Várias vezes eu esperava elas dormir, eu ia estudar no banheiro, fechava o banheiro para eu poder estudar para a prova dentro do banheiro, porque senão eu não conseguia estudar. Histórias que não estão nos livros, mas que cumprem o papel de ensinar. Eu acho que não tem outro caminho melhor, a educação junto com o esporte. Quanto mais você entende sobre aquilo, melhor você faz. Pode ser no começo da carreira, pode ser num país diferente, ou com aquelas pessoas que passam pela mesma coisa que você passa, sabe? Uma coisa é certa,
Juntos, a bola e os livros podem transformar vidas. No próximo episódio do Entre as Linhas, vamos conhecer um ex-jogador de futebol. Parte da minha vida eu vivi aqui. Fui muito feliz. Que encontrou, ainda em campo, o poder transformador da educação. Parecia ser algo que eu tinha que cumprir para minha trajetória de vida. Que histórias, né? Muito legal a gente ver essa importância que eles estão dando para a educação. Tem que ter resiliência, colocar como prioridade, mas principalmente também ver como oportunidade. A educação é fundamental realmente para todos nós.